Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para você. Eu quero trazer aqui uma reflexão, uma mensagem de Jesus para você. Eu não sei como você vai entender essa mensagem aqui. Você pode entendê-la como uma reflexão para a sua vida. Você pode entendê-la como uma palavra para a sua vida, uma mensagem que irá te marcar para a sua vida. Mas eu quero deixar algo para você aqui. Eu quero deixar uma mensagem aqui para você. Que a mensagem de Jesus, ela muda e transforma os corações. A mensagem e a palavra de Deus transforma vidas. Em nome de Jesus. Vocês que estão entrando agora, boa noite. Deus abençoe a sua vida e fique aqui conosco, que eu tenho uma mensagem para você. A mensagem que eu quero ler aqui está em Lucas, capítulo 19. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, o versículo ou verso 1. Lucas, capítulo 19, versículo ou verso 1. O título é Zaqueu, o publicano. Vamos meditar aqui nessa palavra. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viam isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui nós entendemos aqui pela palavra de Deus e a mensagem de Jesus. Vai contar uma história de um homem chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Homem ao qual Jesus teve um encontro. E quando Jesus tem um encontro, não tem jeito. Quando Jesus tem um encontro, a alegria vem. Quando Jesus tem um encontro, algo acontece. Quando Jesus tem um encontro, as coisas mudam. Quando Jesus tem um encontro, há uma transformação. Então vai dizer aqui o texto qual nós lemos, que Jesus vem de Jericó. Ele vem de Jericó, da cidade que ele operou milagres sobre o cego de Jericó, sobre os homens que precisavam de uma cura, os homens que estavam coxos, mancos, paralíticos, pessoas que estavam precisando de um milagre. Jesus para em Jericó e vem andando e atravessa a cidade. Então Jesus, atravessando a cidade para o outro lado, vai dizer que a multidão está com Jesus. Há uma multidão imensa que não quer deixar o mestre, porque a multidão está vendo milagres, então a multidão quer milagres, está atrás de Jesus por causa dos milagres. Um dos propósitos de Jesus era fazer milagres, mas principalmente trazer ao mundo a salvação. Então o texto que nós vamos ler aqui vai falar de um homem, Zaqueu. Zaqueu, aqui em Lucas, o médico Lucas vai dizer que era um publicano, chefe dos publicanos, um homem que cobrava impostos, um homem que além de cobrar impostos, ele também tirava a sua parte. Um homem o qual estava, a sua necessidade espiritual era conhecer Jesus. Ele fica sabendo da fama de Jesus, ele fica sabendo dos milagres de Jesus, então ele quer conhecer Jesus. Mas o texto vai dizer aqui que ele é um homem de pequena estatura. Olha só, então Zaqueu é um homem rico, ele é rico, se enriquecendo, segundo a história, de forma ilícita. Zaqueu é um homem rico, mas está se enriquecendo de forma ilícita. Zaqueu é o chefe dos publicanos, o maioral que cobrava impostos. E Zaqueu é desonesto, um homem desonesto, que se ele pudesse, ele passava a perna em todo mundo para sair na frente. Então esse mesmo Zaqueu, ele está esperando o milagre de Jesus. Ele está esperando o encontro de Jesus. E quando falamos de milagre, milagre significa um fato concreto. Um fato que o homem não pode explicar. O homem não tem dinheiro para comprar. Um fato que pode acontecer do dia para a noite, da noite para o dia, porque milagre ninguém explica. Milagre se vive.
Eu não sei qual que é o milagre que você está esperando da parte do Senhor. Eu não sei qual que é o milagre que você tem buscado da parte do Senhor, mas você precisa tomar uma atitude. Sem atitude não tem milagre. Zaqueu tomou a sua atitude. Então vai dizer o texto aqui, e nós aprendemos aqui 5 milagres que aconteceram na vida de Zaqueu. 5 milagres que aconteceram na vida de Zaqueu. Então o texto vai dizer aqui que o primeiro milagre, Jesus olhou para ele. Jesus olhou para Zaqueu. Zaqueu chamou a atenção de Jesus, subiu em uma árvore. E ao chamar a atenção de Jesus, Jesus olhou para ele. Mas por quê? Porque ele não desistiu, tinha objetivo. Seu objetivo era encontrar Jesus. Porque em meio à multidão, Zaqueu percebeu, entendeu e veio sobre a sua mente uma estratégia. E ele teve uma estratégia. E Zaqueu e Jesus olhou para ele. Eu quero dizer uma coisa para você aqui que está aqui essa noite. Jesus tem olhado para você. Jesus tem te contemplado. Jesus tem visto a sua necessidade. Jesus tem visto a prova que você está passando. Mas você precisa tomar uma atitude. E o interessante é saber aqui que Jesus só olhou para Zaqueu quando ele tomou uma atitude. E para Jesus, às vezes, olhar para as nossas vidas, nós temos que tomar algumas atitudes. Algumas atitudes têm que vir de nós. Não pode vir de Jesus. Jesus já fez o papel dele, se entregando na cruz do Calvário. Então, o primeiro milagre, Jesus olhou para ele. Jesus fitou os olhos em Zaqueu e viu que algo estava acontecendo. Então, Jesus está junto com a multidão. A multidão para. Quando Jesus para, a multidão também para. O mestre levanta a cabeça e olha para Zaqueu. Olha para Zaqueu. Jesus está te olhando. Primeiro milagre, Jesus olhou para ele. Segundo milagre, qual nós vemos aqui, que aconteceu na vida de Zaqueu. Segundo milagre, Jesus falou com ele. Há 2 milagres aqui interessantes. Primeiro milagre, a Bíblia diz assim que Jesus olha para ele. Depois fala com Zaqueu. E o interessante é que eu só posso falar com uma pessoa se eu conhecê-la. Eu só posso transmitir uma palavra para uma pessoa se eu conhecê-la, se eu tiver uma intimidade com ela. Então Jesus olha para Zaqueu e Jesus fala com ele, chama Zaqueu pelo seu nome. Jesus chama Zaqueu pelo seu nome, então aquilo ali já vai impactar Zaqueu. Porque Zaqueu subiu numa árvore, numa figueira. Automaticamente ele está se recuperando daquilo que ele viu, porque ele vê Jesus parar, a multidão parar e Jesus olhar para ele. Olhar para ele, então ele está se recuperando ainda. E vendo isso, Jesus fala com Zaqueu. O impressionante é que quando Jesus fala conosco, quando Jesus menciona uma palavra sobre as nossas vidas, quando Jesus menciona uma mensagem sobre as nossas vidas, nós ficamos impactados. Mas nós precisamos que Jesus fale conosco. Você precisa que Jesus fale com você. Você precisa que Jesus traga uma resposta para você. Mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer a sua parte para que Jesus venha falar com você. Segunda coisa, Jesus falou com ele. Agora olha só, essa é a oportunidade que Zaqueu tem. A oportunidade que ele tem é só essa, de conversar com o mestre, de escutar a voz do mestre. E Jesus falando com ele. Agora é a oportunidade dele entender que Jesus é o seu advogado. É aquele que peleja pelas suas causas, é aquele que luta as suas lutas, que Jesus é aquele que pode mudar o quadro da sua vida. Então Jesus é o único que pode mudar a vida de Zaqueu. Terceira coisa, Jesus disse para Zaqueu, terceiro milagre, desce daí. Olha só, muitas vezes Jesus fala conosco. E aqui o texto vai dizer que Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce depressa. Então ali Zaqueu fica impactado, porque é a primeira vez um homem, cobrador de impostos, um homem que é chefe dos coletores de impostos, ele é chefe, nunca ninguém falou para ele, desce, nunca ninguém lhe deu uma ordem. Nunca ninguém falou com ele ou mencionou para ele fazer alguma coisa, porque ele era chefe. Mas ali Zaqueu entende que quem está falando com ele é aquele que faz milagre. Então Jesus fala para Zaqueu, desce. Muitas vezes Jesus fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E talvez Jesus está dizendo para você hoje, quer intimidade comigo, quer presença comigo, quer voltar para a minha presença, desce. E o que dizer lá em Jeremias 18 vai dizer que Deus vai trabalhar no vaso, vai trabalhar no vaso de barro. Então ele fala para Jeremias, Jeremias, desce a casa do oleiro, que hoje eu falarei contigo. E aqui acontece a mesma coisa. E é impressionante que Jesus vai falar para ele, desce Zaqueu, e desce depressa. Olha só, Jesus está mandando ele descer, porque para falar com Jesus, para chegar até Jesus, tem que descer.
Não importa o patamar aqui de Zaqueu. Não importa a sua profissão, a sociedade aonde ele está, o que ele está vivendo, o que ele come, do que ele se alimenta, do que ele veste, quais são os seus amigos, o que tem servido ele aqui na terra. Jesus está dizendo para ele: Zaqueu, desce. Desce, muitas vezes Deus quer que nós descemos. E vai dizer: desce depressa. E o que impacta aqui nesse versículo é isso, que Jesus manda ele descer depressa. Por quê? Porque Jesus percebe que a vida de Zaqueu está correndo risco. Que a vida dele está correndo risco. Por quê? Porque ele está no topo, no alto, e muitas vezes nós estamos em lugares que às vezes não achamos que não dependemos mais de Deus. Às vezes estamos em lugares que achamos que Deus não se importa mais para nós. Não faz mais sentido adorar a Deus. Por quê? Porque estamos num patamar maior. Porque já estamos bem. Porque já estamos com uma família alicerçada. Porque estamos ganhando dinheiro. Porque estamos no melhor emprego. Porque estamos com o melhor carro. Então nós não dependemos mais de Deus. E quando nós estamos subindo, como Zaqueu estava subindo, ele estava num patamar alto. Mas para falar com Jesus, ele teve que descer. Então vai dizer que o próprio Jesus disse: desce depressa. É depressa porque Jesus sabia que a vida dele corria risco. A sua vida corria risco porque ainda ele não tinha entregado a sua vida, a sua alma para Cristo. E às vezes você está do outro lado aí, você que não entregou a vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Zaqueu estava correndo um grande risco porque não teve, aquele momento não estava tendo um encontro com o Mestre, não tinha tido ainda um encontro com o Mestre, só ouviu falar de Jesus. Só ouviu as pessoas falarem dos milagres de Jesus, mas não tinha um encontro com Jesus, um encontro genuíno, um encontro tremendo. Então Jesus falou: desce depressa, porque a sua vida corre risco, a sua alma corre risco, porque se acontecer alguma coisa com você, aí em cima, Zaqueu, só há dois caminhos: vida eterna ou condenação eterna, Zaqueu. Então Jesus disse para ele: desce depressa. Terceiro milagre. Quarto milagre que nós vemos aqui na vida de Zaqueu. Jesus disse: desce depressa, que hoje eu entrarei na sua casa. Jesus vai mencionar aqui, Jesus vai dizer aqui, que naquele momento ele ficaria na casa de Zaqueu. Naquele momento ele ia permanecer, ia sentar, ia entrar na casa de Zaqueu. O impressionante é saber que a multidão está lá fora e Jesus querendo entrar na casa de Zaqueu. A multidão está lá fora precisando de um milagre. A multidão saiu de Jericó e atravessou o mar da Galileia para andar com Jesus. Mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 a 5.000 pessoas andando com Jesus, precisando dos seus milagres. Então Jesus para naquele momento e entra na casa de Zaqueu. Olha só a importância que Jesus deu para Zaqueu. Olha a importância que Jesus dá para a sua vida. Olha a importância que tem a sua vida perante a Jesus. Os homens não davam mais nada para Zaqueu. Um homem de idade avançada. Um homem que a sua vida era só pecado. Que a sua vida só era transgressão. Um homem pecador aos olhos do ser humano. Um homem falho. Mas Jesus se importou com ele e entrou dentro da casa dele. E o que nós aprendemos que quando Jesus entra dentro de uma casa, quando a casa é o nosso coração, quando nós abrimos a porta do nosso coração, quando nós abrimos a nossa casa para Jesus entrar, algo extraordinário acontece. Aonde não tem paz, acontece paz. Aonde há tristeza, tem alegria. Aonde não tem esperança, chega a esperança. Aonde não tem amor e ódio, chega amor. Quando Jesus entra na nossa casa, as coisas mudam. Jesus nos transforma. Jesus entrando na casa de Zaqueu. Zaqueu recebendo. E olha só, irmãos, Zaqueu é um pecador. E às vezes você está diante de Deus e fala assim: eu não vou voltar para Jesus hoje, porque eu estou no vício disso, eu estou fazendo isso ainda, eu preciso parar com isso, eu quero te dar uma notícia. Você não vai parar. Enquanto você não abrir a sua casa para Jesus entrar, enquanto você não abrir o seu coração para Jesus entrar, não adianta. Você não vai conseguir sozinho. Zaqueu, sendo cobrador de impostos, roubando o dinheiro do povo, oprimindo o povo, ele não iria conseguir só. Por isso que ele subiu diante de uma árvore, por isso que ele quis chamar a presença de Jesus, porque ele sabia que só ele não ia conseguir.
Então ele abre o coração e você tem que abrir o coração para Deus. Você tem que abrir o coração para Jesus. Olha o que está acontecendo. A natureza já está clamando a volta de Jesus. Os rios, os mares, o céu e a terra já está clamando a volta de Jesus Cristo. Até a natureza sabe que algo vai acontecer. Até o ser humano, até aquele que não entregou a vida para Jesus, sabe que a Bíblia está se cumprindo. Ele sabe que a qualquer momento Jesus virá às nuvens e buscará os salvos e os eleitos em Cristo Jesus. Até aquele que não entende, até aquele que às vezes não entende o que está acontecendo, ele clama ao Deus dos céus. Até aquele que está dentro de uma escola, quando pega um livro de história, geografia, em cima do livro vai dizer assim, antes de Cristo, depois de Cristo, até ali, Jesus está permitindo que as pessoas escutem o nome dele. Então Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer voltar a fazer morada na sua casa, você que se afastou. Você que não se afastou ainda, que não entregou a vida para Jesus, Jesus quer fazer morada na sua casa. Apocalipse diz, o versículo diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, cearei, sentarei e cearei contigo. Hoje Jesus quer cear com você. Quinto e último milagre. Zaqueu foi salvo. O maior de todos os milagres, diante da atitude de Zaqueu, foi a salvação. Jesus pode te dar tudo, te abençoar aqui nessa terra. Jesus pode te abençoar com o melhor emprego, com a melhor casa, com o melhor carro, a melhor família, os melhores filhos. Jesus pode te abençoar nessa terra. Jesus pode abençoar você grandemente nessa terra. Mas o maior milagre que Jesus veio nos trazer é a salvação. É a salvação das nossas almas. O maior milagre que Jesus veio trazer a essa terra é a salvação da nossa vida. É nos trazer vida eterna, vida com abundância e ao lado dele. O homem, diz Romanos, que ele estava separado de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis, eu não quero entrar lá em Gênesis, eu quero ficar fitado aqui, mas diz em Gênesis que Deus separou Noé e a sua família. 8 pessoas entraram na arca. 8. E alcançaram a salvação. E aqui o texto diz que Zaqueu foi salvo, ele e toda a sua família. Zaqueu tomou uma atitude. E a atitude de Zaqueu o levou para a vida eterna, para a eternidade com Cristo. E muitas vezes, o lugar que você está, aonde você está, as pessoas dizem, você hoje está servindo a Cristo. Você hoje está congregando aqui. Você hoje está indo na oração, você hoje está indo no culto de terça, quinta, domingo, quarta, sexta. Você hoje está vindo no congresso, você não caiu de paraquedas. Foi o próprio Deus que te levou. As pessoas às vezes dizem para você, a necessidade de você estar aqui, adorando a Deus, buscando a Deus, é uma necessidade que você entrou aqui, é uma necessidade terrena. É uma necessidade de um casamento, é a necessidade de um emprego, é a necessidade de um carro, de uma casa. Não. A necessidade que te levou a adorar a Deus foi o próprio Senhor que preparou. E às vezes você está aí, as pessoas também falam para você e dizem para você, você não vai durar muito tempo. Talvez você tenha um mês que você entregou a sua vida para Jesus. 1 ano, 2 anos, novo convertido, não se batizou ainda. E as pessoas dizem para você, isso aí só é fogo de palha, uma hora você vai desistir. Eu quero te dar uma notícia, não pare. As suas atitudes diante do Senhor vai dizer quem você é, não para Deus, mas para você mesmo. As suas atitudes, as suas adversidades diante ao Senhor vai mostrar o tamanho da fé que há em você. Talvez você não descobriu o tamanho da fé que há em você. Talvez você não descobriu o potencial que há em você com Cristo Jesus, mas você tem um potencial. Você tem um dom, você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus. Deus te chamou e te escolheu. Então Zaqueu é salvo, ele e toda a sua família. Os homens não entenderam porque Jesus entrou na casa de um pecador. Os fariseus, os publicanos, os saduceus, aqueles homens escribas, não entenderam porque Jesus iria passar, iria ficar na casa de um pecador. Mas Jesus diz aqui no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E talvez você está aí do outro lado e você está perdido.
sem direção, afastados do caminho de Jesus. Eu quero te dar uma notícia: Jesus te encontrou hoje. Volte para Ele. Entregue a sua vida para Jesus. Por mais que você tente sem Jesus, as coisas podem dar certo daqui meia hora, 1 hora, 2 horas, mas elas não vão permanecer, porque são coisas que, quando Jesus não está, são coisas momentâneas. São coisas que você conquista hoje e amanhã você perde. Porque a Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o nosso pastor se chama Jesus Cristo. Eu comecei aqui dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho. Jesus é aquele que nos leva para o céu. Ele é o caminho. E eu pergunto para você, qual o caminho que você tem andado? Qual o caminho que você tem trilhado sem Jesus? Qual o caminho que você tem buscado sem Jesus? Busque o caminho da eternidade. Busque o caminho da salvação. Busque o caminho da vida eterna. Caminho, verdade. Jesus é a verdade. Se Jesus é a verdade, qual a verdade que você tem em si mesmo? Qual a verdade que te disseram que sem Jesus vai dar para caminhar? Qual a verdade que te disseram que sem Cristo você vai conseguir? Mentira para você, porque Jesus é a verdade. E todas as outras coisas são mentira, porque só Ele é a verdade. Ele é tanto a verdade que Ele disse que Ele foi e virá para buscar a sua igreja. Ele é tanto a verdade que Ele desceu na terra e chegou a um propósito que era a cruz. E sempre avisou aos seus discípulos e à multidão: a minha hora é chegada. Jesus é tanto a verdade que ele disse que levaria sobre ele todos os nossos pecados, e ele levou. Jesus é tanto a verdade que ele venceu a morte na cruz do Calvário, e a morte não tem poder sobre Jesus e sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque morremos uma só vez e morremos para Cristo. Terceira, vida, vida eterna. Qual é a vida que você tem levado? Qual é a vida que você tem levado que tem deixado você sofrer na angústia, na depressão, no medo? Jesus não quer essa vida para você. Jesus é vida e vida com abundância, e só Ele pode nos levar à vida eterna. Tudo isso aqui vai passar. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros em terra estranha. Tudo isso vai passar. Hoje você pode estar chorando, mas vai passar. Hoje você pode estar triste, mas vai passar. Hoje você pode estar angustiado, vai passar. Hoje você pode estar na depressão, mas vai passar. Em Cristo Jesus você vencerá e vai passar. Só Ele pode ajudar você a vencer essas guerras. Só Ele pode ajudar você a vencer essa luta que você está passando. Só Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos leva à vida eterna. Eu quero deixar essa palavra com você. Eu quero deixar essa mensagem aqui ao seu coração e dizer que os 5 milagres que aconteceram na vida de Zaqueu pode acontecer na sua vida, se você tomar uma atitude.